Olá, meu nome é Aline. Hoje eu vou estar falando aqui sobre os CODAs, certo? Que nada mais são do que os filhos ouvintes de pais surdos. São situações familiares onde a gente vê essa certa codependência, né, entre pais e filhos, sendo eles um surdo e o outro ouvinte, né? Ela é uma identidade cultural rica e única, né? E entender a sua importância também ela ajuda a valorizar a diversidade da comunidade surda e da comunidade ouvinte. Tá? Vivendo em dois mundos e a experiência do CODA, né? Dentro dessa vivência em dois mundos, existe a questão do bilinguismo. Por exemplo, um filho CODA, ele sempre vai ter essas duas línguas. Normalmente, a primeira delas é a Libras, por conta dos pais, né, que desde cedo ele está ali em contato com os pais, e ele vai ter como segunda língua a língua portuguesa, tá? E eles acabam crescendo, integrando essas duas comunidades, essas duas culturas, desde a sua infância, desde a sua pequena infância. Existem, inclusive, alguns desafios devido a isso, tá? Como, por exemplo, a comunicação entre os pais surdos e o mundo dos ouvintes, a função dele de tradutor, né, de forma informal aí dos pais para com a comunidade, e equilibrar isso com essas duas realidades sociais, né, a realidade social que ele tem com os pais, com a comunidade surda, e a realidade que ele tem com a comunidade ouvinte, tentar integrar essas duas comunidades. O papel do CODA na comunidade surda, ela é muito importante também, né? Apesar de ter os seus pesos, apesar dos seus contras, né? Que obviamente existe um peso aí que eu vou falar também, mas existe uma importância muito grande. Ele, por exemplo, é um intermediário cultural. Os CODA, eles conectam as comunidades surdas e ouvintes com um pouco mais de sensibilidade, por se tratar ali dos seus pais, parentes, etc. Eles têm um certo grau de sensibilidade maior para com as situações e assim poder fazer uma interação um pouco melhor entre essas duas comunidades. Eles acabam sendo intérpretes informais, eles acabam atuando aí como tradutores em situações do dia a dia, né? Em situações como uma ligação telefônica, como uma negociação com o banco, um atendimento em farmácia, um atendimento médico, em situações comuns, né? E gerais do dia a dia, eles acabam servindo como tradutores, muitas vezes desde muito novos, desde muito pequenos, né? O que traz aí uma responsabilidade muito grande, que traz um peso muito grande para essas crianças e adolescentes que são CODAs, e que acabam tendo que aí tomar essas responsabilidades em uma idade, em um momento muito cedo. Aos pais, eles não seriam necessários naquele momento, né? Eles acabam perdendo aquela oportunidade de ser criança, de aproveitar momentos como criança em si, e acaba assumindo responsabilidades grandes de um adulto. A liderança, né? Empoderar a comunidade, promovendo sua visibilidade e direitos. Isso acaba que eles têm esse papel também de dar voz, dar uma voz maior, né, para a comunidade surda, principalmente para os ouvintes que desconhecem a linguagem Libras, desconhecem a comunidade surda. Então, essa intervenção acaba trazendo um pouco mais de empoderamento para a comunidade surda, porque existe esse elo, né, entre as duas, através do filho ali, CODA, do parente CODA que está atuando. Existem alguns desafios estereótipos enfrentados pelos CODAs, né? Como eu já falei anteriormente, a questão das responsabilidades, né? Essa expectativa de mediar a comunidade desde muito cedo, sobrecarrega demais as crianças, né? Sobrecarrega demais eles com responsabilidades que eles não deveriam participar, que eles não deveriam estar ali para com aquelas situações, incluindo até essa questão médica, né? Muitas vezes muito sensível. Tem coisas, situações que uma criança não deveria ter aquele primeiro contato, não deveria ter aquela ciência sobre, mas acaba tendo por conta da situação, né? A identidade, a dificuldade em se reconhecer totalmente em uma cultura que acaba gerando uma confusão, que é o quê? Ele, por estar ali intermediando entre duas comunidades, ele acaba tendo essa dificuldade de se integrar. Tipo, eu estou integrado na comunidade surda, eu estou integrado na comunidade ouvinte. Ele fica... existem momentos ali de dificuldade, de auto-reconhecimento ao pertencimento, aonde eu estou pertencendo exatamente, né? Em qual é a comunidade a qual eu pertenço, justamente por conta dessa dualidade. E o apoio também, né? O reconhecimento e o suporte são fundamentais para o bem-estar dos CODAs. Existem algumas instituições, inclusive, de apoio para os CODAs, porque também é necessário um certo cuidado emocional, um certo cuidado psicológico também para as crianças CODAs, as familiares CODAs que passam por essas situações, porque são situações muito pesadas, porque são situações que trazem uma sobrecarga muito forte, né? É como dar um emprego para uma criança. A criança está ali tentando viver o momento dela como criança, ao mesmo tempo que está ali tendo que ter aquele trabalho 24 horas como um tradutor. E isso gera um peso, isso gera uma sobrecarga e um estresse indevido àquela criança.
E aí a gente vê todas essas relações aí, nesses dois filmes que estão sendo tratados aqui no caso, né? Como em Música Silêncio, a gente vê uma situação de uma filha, que é ouvinte, né? De dois pais que são surdos, no qual ela desde muito cedo, desde muito pequena, tá tendo que fazer ali aquela intermediação em diversas fases da sua vida, né, dos pais com a comunidade, em situações como as que eu já citei, né, banco, médico, etc. E muitas vezes até atrapalhando os próprios rendimentos dos seus estudos, né. A gente vê ali que muitas vezes interferindo no aprendizado dela, particular aí da língua dela, no caso era, não tô me recordando agora qual era a língua do filme, mas enfim, sendo a língua portuguesa, inglesa, a que seja, estava ali interferindo no aprendizado dela, da língua dela, né? Porque muitas vezes ela tinha que sair da aula mais cedo para resolver um problema com os pais, em casa ela não tinha tempo para estudar porque estava ajudando os pais, e até o momento que ela acaba tendo um fascínio pela música através da tia, que estava tocando lá um instrumento, que é o clarinete, e ela fica fascinada com aquilo, inclusive um ponto em que o pai tem um certo trauma de infância, porque por ele ser surdo, ele não entendia nada daquilo, e em um certo momento de apresentação da irmã, quando ele era pequeno, ele riu na apresentação, acho que ele interpretou aquela cena toda um tanto engraçada, começou a rir, gargalhar. O pai e os demais não entendendo o que estava acontecendo, o pai principalmente trancou ele num armário como punição, e ele acabou também sem entender muito bem o que estava acontecendo, era uma criança. E isso gerou um trauma nele, um trauma em que ele levou para a vida adulta, de não gostar de música, de não deixar que música entre na casa dele, por conta disso, porque ele não via a necessidade. Então, a Lara, ela ignora tudo isso do pai, continua tendo fascínio pela sua música e indo atrás disso. E muitas vezes, em alguns momentos do filme, a gente viu, inclusive, uma situação, eu achei bem interessante, em que a professora estava reclamando sobre as faltas dela, sobre ela ficar saindo mais cedo da aula, que aquilo estava prejudicando o aprendizado dela, que ela entendia o porquê que os pais precisavam, porém, os pais precisavam entender que a criança precisava estar ali presente na sala de aula, precisava estar aprendendo. Então, naquele momento me chamou a atenção porque nem tudo que a professora falava, a Lara ela estava traduzindo para os pais, a mesma coisa dos pais, tudo que os pais estavam falando, ela estava traduzindo exatamente para a professora. Então, ela estava ali meio que filtrando o que ambos estavam conversando, o que acaba gerando uma certa manipulação aí da fala, do que ela queria que acontecesse, principalmente no momento em que o professor de música chega, elogia a Lara sobre a música dela e fala sobre as duas cadeiras na frente para eles estarem ouvindo a apresentação da Lara. Só que ela não traduz essa parte para os pais das cadeiras, porque na cabeça dela, ela entende que não é necessário que eles estejam ali, não vai fazer diferença, eles não vão entender, então não é necessário que eles saibam. Então ela ali omitiu aquela fala para os pais, havendo uma certa ali, manipulação da situação. Isso me chamou muito a atenção. Então, ao longo do filme, né, ela vai crescendo, assumindo outras responsabilidades, o convívio com o pai vai ficando um pouco mais desgastante, por conta também de todas as responsabilidades, vai ficando tudo desgastante. Ela vai morar com a tia um tempo para poder fazer algumas provas de admissão aí, imagino que era prova de admissão, para poder entrar numa orquestra musical, uma coisa assim. E ela não tem essa interação com o pai nesse momento, ela também conhece o que vai ser namorado dela, que é professor de Libras, em uma escola para surdos, que trouxe para ela uma nova experiência do que seria integrar a música aos surdos, né? Isso foi muito interessante também, no qual ela pôde perceber que aquelas crianças surdas conseguiam ter contato com a música através da vibração da música em objetos, no chão e etc. E ali elas conseguiam sentir a música através da vibração. E isso também é mostrado logo ao final, onde o pai cede e vai ver a filha no final, né, no seu recital lá de aprovação, pede para acompanhar, e no momento em que ele põe as mãos no ferrinho lá da arquibancada, ele acaba sentindo aquela vibração, e pela primeira vez ele consegue entender o que seria a música dela, e trazendo ali toda aquela comoção final, que aí dá a entender pra gente que nos momentos seguintes poderia tudo ficar melhor e se restabelecer, né? Já em The Hammer, a gente vê uma dinâmica um pouquinho contrária, porque no caso, o filho que é surdo, né, não é o filho que é ouvinte, no caso, o filho é surdo, de mãe ouvinte, pai ouvinte, no caso, o pai não está presente no filme, né, dá-se a entender que a mãe era separada do pai, etc. E quem cuida dele mais, assim, quem é mais presente, tem aquele papel de pai, é o avô materno. E desde cedo eles descobrem a surdez dele, né, do rapaz, através de uns testes, mas eles não aceitam aquele diagnóstico, não no sentido de não aceitam que meu filho é surdo, não, eles entendem que o filho é surdo, porém, eles não querem tratá-lo como um surdo, eles querem tratá-lo como uma pessoa
ouvinte, ou seja, eles querem trazer uma dinâmica para a vida dele diferente, como se ele fosse uma pessoa ouvinte. Então eles ensinam para ele de uma outra forma como ele se comunicar e entender as pessoas, que seria no caso através da leitura labial, né? O avô vai ensinando a leitura labial e ele a entender a questão da vocalização. E aí ele consegue ainda falar algumas palavras, não fica 100% correto, mas dá para entender um pouco do que ele fala. Muitas vezes ele se comunica pela escrita, mas ele não tem esse contato com a comunidade surda, nem com a língua surda, né, com a linguagem surda. E isso vai trazer choques para ele no futuro, né, no qual desde o primeiro momento, primeiro momento não, digo na infância, ele tem um primeiro contato com a luta, né, que é a luta greco-romana, acaba gostando, mostrando habilidade com aquilo e tal, e consegue, inclusive, criar mecanismos corporais de entendimento da linguagem corporal do seu oponente, para aí sim ele poder se posicionar, se defender, etc, e fazer tudo aquilo que ele fazia de melhor. Apesar de ser surdo, né? Sempre tendo muitos embates com a comunidade que não é surda, com a comunidade ouvinte, desde criança, tendo alguns conflitos, mas já quando na fase adolescência / adulta, quando ele estava indo para a faculdade, ele admitiu em uma das faculdades, né, devido às suas habilidades na luta, né, então ele conseguiria essa bolsa. Tinha inclusive uma outra universidade que tinha aceito ele, que era uma universidade que atendia surdos, mas o avô já tinha descartado, já não queria que ele fosse. Então ele acabou indo para essa universidade. Essa universidade era também muito inclusiva, porém ele começou a ter muitas dificuldades por não ter tido contato com a língua, né, de sinais, por não ter tido esse contato com a comunidade surda, no momento das aulas em que o professor sempre dava aulas de costas, ele não conseguia fazer a leitura labial. Apesar de tudo, tinha um intérprete na sala que fazia lá a língua de sinais, mas ele também não conseguia entender, por mais que ele estivesse ali por ele e por outros alunos que pudessem estar surdos, mas ele não entendia porque não foi assim que ele aprendeu. Ele não aprendeu a linguagem de sinais. Então ele vai ter aquela dificuldade também naquele primeiro momento. Então ele é chamado à diretoria, a diretoria ameaça ele de que ele iria perder a bolsa dele de estudos por conta das notas dele que estavam ficando baixas, obviamente porque ele não estava conseguindo prestar atenção nas aulas, não conseguia entender tudo que estava sendo falado ali. Então aquilo trouxe um novo desafio para ele, que foi ele de fato aprender a linguagem de sinais, né? Depois a gente vê que ele começa a aprender a linguagem de sinais, começa a adentrar a comunidade, né? Tem um colega lá de quarto que também é surdo, então ele começa a ter essas interações, o que vai aos poucos transformando mais ainda a forma como ele vai se inserindo ali na comunidade. Então, em resumo, né? Já extrapolei aqui o tempo, perdão, mas a gente vê essa questão toda dessas codependências, desses enfrentamentos que a gente vê no geral, né, de codas, dessas pessoas que acabam tendo que se dividir em duas realidades, né, diferentes, ter que coexistir nessas duas realidades e fazer aí essa dinâmica. E é isso, muito obrigada.